Olá, estamos voltando para mais um episódio do podcast O Poder da Restauração. Casal curado, família feliz. Eu sou o pastor Paulo Lima, terapeuta familiar, psicanalista, sou autor e escritor de 7 livros na área do aconselhamento e na área da família. E hoje nós estamos fazendo também a imersão na restauração de casais em Guarapari. E neste momento, recebendo aqui um casal de amigos, pessoas bondosas, generosas, transparentes, objetivas, que querem levar o Evangelho da Paz para mim e para sua casa, anunciando as boas novas de uma maneira muito suave e de uma maneira assim humanizada. Eu louvo a Deus pela vida do casal Anderson e Jaqueline. Muito obrigado, viu? Eu falo em nome aqui da Restauração e Remissão de Casais em Guarapari, do podcast O Poder da Restauração. Vocês terem aceitado o convite para vir até aqui, conversar conosco e, sobretudo, ajudar uma família que possa estar em casa, precisando de uma ajuda, e talvez essa família tenha tantos paradigmas, né? Tantos preconceitos, tantas situações de não querer falar o que sente e, às vezes, perde o privilégio de ser humano, como Jesus sempre foi. Ele chorou, ele foi rejeitado, não queria que ele orasse, que ele curasse, foi expulso da igreja. Quando entrou na igreja para orar, foi expulso. E ele passou por tantas dificuldades e continuou sendo Deus, continuou sendo Jesus. E nós, como mentores, autores de livro, todos nós precisamos de ser tratados e ser ajudados. Inclusive eu prego lá na restauração, na imersão, que eu sou um Lázaro. Ou seja, eu ressurgi das cinzas, de verdade. Só quem ouviu a minha palestra sabe o quanto, para mim, é um privilégio, uma honra de estar no ministério e estar caminhando com o povo de Deus. Tá bom? Tem um tema tão importante aqui, ó, pegando essa deixa do que nós estamos conversando, que é um tema assim, desafiador, um dos temas mais bonitos que eu trouxe para cá para o podcast. Um tema assim, que eu penso que é altamente libertador, ele é humanizado e, sobretudo, corajoso. Ok? Entenda isso, corajoso. Ó. Líder também precisa ser tratado. Olha que coisa linda. Curado para curar. Eu penso assim, viu, Anderson e Jaqueline, meus amigos e irmãos, que muitas pessoas precisam voltar ao princípio do amor, da graça, do coração aberto, e andar com alguém, ser aconselhado, ser mentoreado, ser pastoreado, ser apacentado. Não dá para caminhar sozinho. Verdade. A gente precisa de supervisão, a gente precisa de alguém que olhe para nós e que a gente possa dizer, me ajude a melhorar, me ajude a ser melhor do que eu estou precisando de um conselho. A própria Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então assim, vocês são muito bênçãos nas nossas vidas. E para todos que estão em casa vendo e ouvindo esse podcast, que aprenda com vocês. Com vocês. O pioneiro aqui no nosso podcast que fez um tema assim lindo. Líder também precisa ser tratado. Curado para curar. Ok? Ok. Então eu vou fazer a primeira pergunta aqui, que diz assim, ó, o que levou vocês a participar da imersão de casais em Guarapari? A princípio, qual foi assim, a luz que acendeu isso? Vou lá. Vou dar um passeio, vou passear. Essa eu vou deixar ela responder, porque eu estava no trabalho e ela me ligou. Filho, vamos? Eu falei, vamos. Na verdade, foi um casal de amigos, né, que eles iriam no nosso encontro de casais, a gente também faz encontro de casais, e aí ela me pediu uma vaga. Quando eu liguei para ela, ela falou, Jaque, como demorou a sair minha vaga, infelizmente eu me comprometi com outro encontro, aí eu não vou no seu, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem. Ela me mandou o fly, né? Para poder confirmar que de fato ela estava comprometida com outro encontro. Aí quando eu abri o fly, eu vi que era uma restauração de casais. Como para mim era novidade, questão de restauração de casais, aí eu liguei para a pastora Cláudia, né, no Zap,
E eu comecei a conversar, ela me explicou um pouco do que era. Eu falei, pô, legal, eu quero ir. E todos os anos, no nosso aniversário de casamento, que é em maio, a gente separa uma viagem. A gente separa um valor para investir nessa viagem. Eu falei, filho, vamos pegar esse dinheiro e vamos na restauração. Esquece o nosso aniversário de casamento, que ainda é dia 31 de maio. Vamos para a restauração. Ele falou, então tá bom, vamos. Mas fomos meio sem saber o que esperava a gente. O que era uma imersão de restauração. O que era. Agora, a palavra restauração me chamou a atenção. E aí nós temos 2 casais que a gente consegue ajudar eles um pouco na questão de casamento. E aí eu vi uma passagem para poder chamar eles para ir também. Aí esses 2 casais, a gente conseguiu levar eles conosco. E isso foi a nossa a porta de entrada, né? Para imersão, foi isso. Foi a vontade mesmo de querer saber do que se tratava o evento e ajudar esses 2 casais. Que lindo. Então, receberam um comunicado pelo WhatsApp. Sim. De alguém que não estava nem aí na agenda, nem nada. Não, e de repente acendeu a luz e vamos lá. Vamos. Para você ver, cada pessoa que passa por aqui, irmãos, tem um algo de Deus que é por acaso. Isso aí. Na agenda de Deus. Ninguém disse, ó, eu estava procurando na internet. Não. Estava na Procurando agenda de nada. Deus. Não, eu estou aqui diante de Deus que eu estou falando isso, viu? Sim. Todos que passam por aqui, eu estou assim falando, meu Deus, aquele menino que trabalha comigo na nossa mídia social, ele sempre faz uns testemunhos, põe no Instagram, mas ninguém veio por esse viés. Todos vieram assim, eu estava em casa e alguém disse, você conhece uma restauração? O outro disse, ó, foi um convite para alguém para a igreja. E de repente esse alguém era eu. E eu que fui anunciador de uma vaga e a vaga acabou sendo minha. A pessoa não foi, fui eu. E agora vocês dizendo que receberam uma propaganda, um flyzinho pelo WhatsApp. Foi, né? E restauração surgiu. E teve Olha. E teve algo interessante, até assustou ela, porque normalmente quando ela me liga, vai ter algum gasto, alguma coisa, primeiro a gente senta, conversa, vê de onde vai sair o recurso, Isso. né? Na hora eu falei com ela, me manda o link de foi o pagamento. link de pagamento, me manda o link de pagamento. Na mesma hora, Mas mas foi já 1 minuto. Ela mandou, eu já paguei. Ela se assustou, falei, já pagou? Mas já? Você não quer ir, foi embora. Que legal. Normalmente não acontece dessa forma. Né? A gente conversa antes, vê de onde vai sair o valor, mas foi tão assim. Estava na agenda de Deus, né? Estava na agenda de Deus, muita coisa. Eu estou impressionado como Deus faz. Eu já sentou de marido pão duro aqui, minha irmã. Não quis abrir o bolso para ir na restauração, não quis investir no casamento, e o seu marido imediatamente disse, não, vamos investir nisso. Foi automático. Foi mesmo. Eu estou dizendo porque os homens é assim, né? Eu Nós sei. homens somos bem fechadão. Mas eu sou A gente assim pergunta, também. é preciso? Não sou. É necessário? Talvez ano Será que que vem, é? será que é? Homem é assim, né, mãe? Faz parte do Acho que foi porque eu disse para ele, vamos comprometer a nossa viagem de maio e vamos nesse então. Aí ele combinou. Ela já Achou usou, legal. ela fez a estratégia. Estratégia. Que lindo. Aí vocês chegaram lá e passaram por aquele portão. Sim. E qual é a Sim. expectativa? Qual foi a expectativa? Nossa, assim, é só olhar o espaço, né, que ali você já tem um impacto com a beleza do local, né? O local é muito bonito, muito lindo mesmo. Foi um impacto na chegada. O tratamento também, já pegaram ali, já nos ajudaram com as malas, né? Verdade. Foi muito... Já, assim, a primeira impressão foi ótima, foi muito boa mesmo, né? Pela sua. E a simpatia, né, de todo mundo. É, Sempre disposto a estar ajudando, perguntando o que quer, né? Tá precisando de alguma coisa, né? E foram, assim, bem rápidos para nos colocar no quarto, né? Isso também foi muito legal. E a gente se sentiu bem à vontade. Tudo Lázaro, viu? Tudo. Tudo Lázaro mesmo. Tudo Lázaro. Tudo da ressurreição. Todo mundo ressurgiu dali das cinzas, Que né? bacana, né? Eu penso que por isso, né, Jaqueline, que eles têm esse carinho, essa coisa, porque Essa disposição de ele servir. sabe o quanto dói. Então, e não sabe se a pessoa está indo para aprender, ou se está indo porque está com alguma dor, Sim. ou se quer crescer, ou quer, sabe? É. Eles não sabem qual a motivação, mas eles sabem que eles foram tratados. Por isso que é curado para curar. Verdade. Porque ali, se você dá um sorriso, e a gente sempre fala nas reuniões, olha, a gente tem que receber dessas pessoas um feedback assim.
Nós nunca fomos tão amados na nossa vida. Ah, que lindo, Então a né? gente derrame amor sobre essas pessoas, derrame bênção, graça de Deus sobre elas, com naturalidade, até porque se receberam. Né? Verdade. Agora um pouco de distribuir. É. Mas você achou que era o quê? Era uma diversão, assim, vai ter uma dança, um jantar de gala? Não. Porque vocês estão acostumados com o encontro, fazem Sim, encontro. de lua de mel. De lua de mel. O nosso encontro. Tá. Nosso... Não para restauração, assim, nada assim espiritual, né? Tem palestra, Sim, né, filho? sim. Mas a gente nada assim Que é um que bom vai modelo, que ser é um excelente cura. modelo. É. Nada na administração de cura assim, não. Nós, na nossa igreja, nós tratamos em sala de aula, né? Nós temos o Casados para Sempre, o Paz para Toda a Vida, o Meu Máximo, o Mulher Única. A gente trata em sala de aula. A gente faz isso o ano todo. A gente tem 2 semestres cheios. Que lindo. Durante todo o ano, as salas são ocupadas com cursos Sim. Que lindo. voltados para essa área familiar, casamento, pais e filhos. E, então a gente, assim, como a gente já trabalha nos nossos encontros, falou assim, olha, é uma porta para a gente ver como que estão trabalhando, na verdade, né? Aham. A gente foi em busca de palestrantes, pessoas que trabalhem nessa área, né, material, e experiências, né? Sim. Algo que a gente possa agregar ao que a gente Já já tá fazendo. faz. Parece que a Janine tinha me falado que tinha 11 palestras. Eu falei, opa, a gente já foi preparado para isso. Porque a gente foi preparado para aprender, sentar para ouvir, né? Exatamente. Então, Quem tem um coração ensinável faz isso, né? sim, Faz conexões, sim, traz pessoas para perto. O próprio Deus se encarrega de conectar. sim. Você tem um coração ensinável. É. Porque a gente dá o tempo todo, né? Doa. Mas na hora de sentar para ouvir, às vezes não consegue. É. E quem não senta para ouvir, É. não pode se levantar para falar. Você tem que ter esse princípio muito... Tem uma hora que você tem que sentar e ser abastecido. Isso mesmo. Ah. E tem um momento que você senta para ser abastecido na sala do aconselhamento. Essa foi a melhor. É Essa sensacional. foi a melhor. Então vamos conversar bastante sobre isso? Vamos. Que legal que vocês gostaram. Então quem é que vai contar? Chegaram na sala do aconselhamento, na sala terapêutica. Fechou a porta, liga o ar-condicionado e diz, e agora? O que vai acontecer? E eu fiquei surpresa quando eu cheguei, Conta. porque eu na palestra do pastor Francisco, que foi o nosso aconselhador, né? Eu fiquei um pouco sonolenta. Porque era uma dinâmica que eu já conhecia, Sim. na verdade. Então eu fiquei um pouco sonolenta, mas no final da palestra me surpreendi com aquele momento de cura que ele faz. E aí, quando foi para a sala da terapia, eu falei, pô, sai, tomara que não seja o pastor Francisco. Falei, senão eu vou acabar vou dormir, tá cansada, né? Foi depois do almoço. Aí, quando eu abri mansinho, né? ele fala Mansinho, né? bem manso, né? Pausadamente. Aí, quando eu cheguei na sala que era o pastor Francisco, eu olhei pro Anderson. Aí, quando nós nos sentamos, assim, Deus gosta de nos dar algumas lições, né? E às vezes vem assim, devagarzinho, como a gente fosse um tapa, assim, um tapa com luva de pelica, né? Isso, As pessoas falam. essa expressão. Aí, quando nós nos sentamos, o pastor já nos mostrou que já estava bem a par daquela fichinha de anamnese que a gente Sim. preenche. Então, foi bem tranquilo e começou a perguntar as coisas pra gente. E eu fui entendendo que até que o Anderson tinha colocado na ficha, porque o marido não sabe do que a mulher escreve, nem do que a mulher escreve. Verdade. Então, aí eu já fui tomando um pouco de ciência e a parte das orações, né, que faz ali, me surpreendeu muito, porque eu vim de uma família muito traumática, né, na minha infância, na criação mesmo, né? Então, eu não sabia que eu ainda carregava tanta coisa dentro de mim que ali eu estaria curada, né? Tipo, acho que nesse tempo todo que eu também faço psicanálise, eu já passei pelo curso de Paz para Toda a Vida, Casados para Sempre, e algumas palestras e tudo mais que a gente sempre está buscando conhecimento, eu já fui bastante curada, mas eu não sabia que ainda tinha algo aqui dentro para poder curar. E quando o pastor foi perguntando como era a situação já do nosso nascimento, né, filho? Uhum. E aí eu descobri que eu era bastarda, falei, como assim? Sabendo que para mim o conceito de bastardia para mim era outro. Sim. Quando ele começou a explicar, eu falei, pô, então eu sou bastarda. Então, né? E ele também. Eu Sim. também.
Aí já começou ele falando o que acarretava, qual eram as brechas que eram abertas por conta da bastardia. Eu falei, bom, então tá bom, né? Vamos ser curados aqui na bastardia. Daí ele foi perguntar, religião, né? Que eu coloquei na minha anamnese, que eu era, minha mãe era do espiritismo, né? Sim. Meu pai também, minha irmã foi batizada no espiritismo e tudo mais, que a minha mãe tinha feito alguns abortos na infância. Eu mesma era fruto de um aborto mal sucedido, né? Minha mãe, eu era a última, né? A rapinha do tacho, de uma mãe cansada já, né? De cuidar de 5 filhos. Eu era a 6ª, então meu irmão estava com menos de 1 ano quando a minha mãe engravidou de mim. Então, entendo que ela não me queria, né? Não era que ela não me queria, eu não queria mais um filho. Então, hoje eu entendo assim, mas antigamente foi muito frustrante para minha vida. Muito traumático, na verdade. Né? E aí, eu lembro que quando eu era pequenininha, por conta dela não esperar essa gravidez, né? Toda a arte que eu fazia, ela dizia para mim, poxa, você é tão levada, você é tão isso e aquilo, eu tentei abortar você e você não é tão ruim que nem o aborto saiu. Então, eram palavras que a gente escutava quando era pequenininha, né? Uma mulher muito cansada, que a mãe trabalhava para sustentar os 6 filhos. Então, hoje eu entendo que era um desabafo da vida dela. Né? Então, aí ele foi perguntando sobre isso, eu fui falando, sua irmã, sua mãe. Eu falei, minha irmã foi batizada também no espiritismo, né? A minha irmã teve também situações de aborto, por causa da vida que levava e tudo mais. E aí ele foi falando e dizendo também o que acarretava a consequência, né, do aborto na 3ª e na 4ª geração. Eu falei, nossa, tô mal. Falei, tô mal, tem muita coisa para libertar. Daqui a pouco a questão do abuso, que também coloquei na ficha, né? Que eu tive alguns casos de abuso na infância. E aí também ele falou, olha, precisa ser tratado. E aí, assim, foi bem impactante. Ele fez a parte com o Anderson, que foi somente da bastardia e do aborto, né? E quando chegou na minha vez, foi uma renca de oração, porque foi muita coisa. Essa palavra aí foi uma renca? Uma renca. O que é uma renca? Renca é muita coisa. Coisa de gente velha, né, pastor? Comi agora essa palavra. Uma renca, uma quantidade grande, né? Foi muitas orações. E a irmã, assim, esse abuso foi na 5, 6, 7, 8 anos de idade? Olha, eu me lembro que quando eu estava com mais ou menos uns 10 anos de idade, eu passei um período na casa do irmão meu, que hoje é falecido. Sim. E aí foi nessa idade de 10 anos, né, que eu sofri esse primeiro abuso. Depois eu já estava com 11 anos, foi uma coisa assim, bem sequente, né? Quando eu já estava com 11 anos, quando eu sofri um outro abuso, e aí já foi dentro de um ônibus coletivo, né? Foi dentro do ônibus. E depois foi na casa de chama de compadre, né? Antigamente tinha isso, né? Chamou um compadre da minha mãe, fomos passar um final de ano na casa dele, e aí um irmão que tinha vindo da Bahia, né? E eu gostava muito de dançar, né? Que a gente não era cristão, né? Gostava muito de dançar lambada, e acho que ele ficou um pouco impressionado, né? Porque eu sempre tive um corpo mais assim, cheinho, né? Por conta da adolescência, da juventude, e eu já estava com uns 13 anos de idade nessa época. E aí esse daí foi mais complicado, né? Então, mas aí eu creio que assim, nunca fui violada de fato, mas sofri esses 3 abusos, né, que foram assim, bem fortes na minha vida. E isso assim, carretou muitos problemas, até quando eu casei foi difícil, né? Foi bem difícil. E eu acho que esses 3 abusos que eu sofri, Deus me guardou nos 3, porque nas 2 oportunidades as pessoas teriam tido a oportunidade de acabar, né? De culminar no ato sexual, consumar no ato sexual, mas Deus sempre enviava alguém para entrar no ambiente e pegar a pessoa no ato para não conseguir me violar. Então, foram abusos mesmos, mas não foram violados, né? Então, o Senhor sempre me guardou. E eu não sabia. Eu acho que Deus, quando tem um projeto na nossa vida, né? Tem uma mão do anjo que fica ali sobre você. Desde pequenininha, sempre foi assim.
A minha irmã, ela recebia espíritos, né, nela, por causa desse batismo no espiritismo que a minha mãe fez com ela. E sempre quando eu estava perto, ele dizia: tira ela daqui, eu não posso ver ela aqui, tira ela daqui. E a gente não entendia. Já existia uma guarda de Deus na sua Já existia, desde pequeno, e eu não sabia. O meu espelho para evangelho foi um tio meu, que é esposo da minha tia de sangue, que hoje ele já dorme no Senhor, é um pastor muito sábio, né, filho? Muito temente a Deus. Muito querido, muito amado. E ele me chamava de espiga de milho. Eu era muito loura. E ele falava: espiga de milho, você é uma benção. Você vai ser uma benção. E eu sempre tinha essa palavra, né? E eu fui criada sem pai. Então, era o pai que eu queria. Era um tio como aquele, né? Além de ter nascido na bastardia, também eu fui criada sem pai. Na orfandade. Na orfandade. Então, assim, ó, as pessoas que estão em casa nos ouvindo, né? E vocês já aprenderam bastante. Sim. Entenderam lá que a consequência, todo esse mover espiritual que há sobre a pessoa que é oriundo de uma bastardia, mas aí é uma tríplice aí agora, né? Isso. Nós temos agora uma bastardia, uma orfandade com abuso. Então, a senhora, ou irmã Jaqueline, é uma improvável. Exato. Só Deus para te guardar em todo esse tempo. E eu sempre me senti guardada por Deus. Agora pensa, quantas pessoas estão em casa agora ouvindo, que talvez seja um microempresário, uma professora, pode ser uma médica, pode ser uma pastora, pode ser uma mãe, uma mulher que toma conta dos filhos, da esposa, e ela nunca contou isso para ninguém, porque não consegue abrir o coração e falar. E a irmã trabalha com encontro de casais, foi numa imersão. Sim. E Deus não me trouxe lá para hostilizar. Não. Te levou para te salvar um pouco mais, Isso. te curar um pouco mais. Entendeu? Te levar para outro nível. Eu entendo que alguns níveis que já deveria ter acontecido não permitiu Deus, porque Ele queria tirar isso de ti. Porque lá na frente poderia acontecer alguma coisa que não ia significar tanto, entendeu isso? Eu creio. Então, só o bastardo, ele começa a fazer as coisas, não termina. Verdade. Essas crianças de tudo TDAH, a maioria que vem no meu consultório, no meu gabinete, que os pais trazem para falar comigo, 99% são bastardos. Aí a gente bota a culpa no TDAH, bota na psicologia, a gente humaniza, mas a maioria é bastardo. E aí a gente faz 3 perguntinhas que não quer calar. O filho, tudo que começa não termina, é distraído com tudo, entendeu? Não consegue focar em literatura, em nada, distraído. E tem uma vulnerabilidade. O que é uma vulnerabilidade? Ele está aberto a qualquer pessoa. Qualquer pessoa que disser que ele é bonito, que por isso que o pedófilo entra. Porque ele está muito afetivo, carente afetiva. Dá uma afetividade uma carência muito grande. Aí nisso, ainda teve assim, o pai e a mãe, eles dão direção, orientação, destino para o filho. Sim. Agora imagina uma filha escutar isso numa eternidade. Eu não quis você. Você veio por acaso. Você é um engano. Imagina. Entendeu? Então, quantas mulheres hoje que a irmã está se dirigindo para elas, abrindo seu coração, dizendo: lá atrás, Deus ressignificou minha vida hoje, mas lá atrás eu passei por isso. Aí vem a terceira vertente aí, né? Que é o abuso. E o abuso traz uma característica muito séria. O abuso geralmente põe uma mordaça nas pessoas. Elas se sentem amordaçadas. Ela não consegue falar sobre vida marital, conjugal. Por isso que a gente tem uma sexóloga da imersão. E ela é uma doutora, não é alguém que conhece como a psicanálise ensina para nós também lidar com o luto, a área sexual, mas eu não sou um especialista. A Virgínia, a Pérez e outras pessoas que nos ajudam lá, eles são especialistas, ela é uma doutora. E eu faço questão que ela aborde esse tema da sexualidade da pessoa, até para na sala de aconselhamento, a gente buscar resolver. Porque uma das baixas na pessoa abusada é um relacionamento marital conjugal
inferiorizado, ela não consegue se doar, ela não consegue, por exemplo, evoluir como gostaria no relacionamento afetivo. E eu não estou falando de uma vida, de uma pessoa, né? Eu estou falando de um conjunto de comportamentos espirituais que impuseram sobre uma pessoa e ela agora vive naquele domínio daquele sistema. Então, quanto a gente escuta as pessoas dizer, olha, depois que tratou a bastardia, a orfandade, o abuso, houve um destravamento na minha vida marital, conjugal, sexual, finanças, ministério. Eu tinha um ministério totalmente lindo, mas agora eu tenho 2 vezes mais lindo, porque veio à tona outras coisas que estavam paralisadas. Agora pensa, agora Jaqueline, irmã Jaqueline, uma mulher que está em casa ouvindo, com todo o respeito, com todo o zelo, né, pelas vidas que estão nos ouvindo, que ela está com medo, ela está se escondendo, ela está pensando na carteirinha. Aquele crachá que a gente às vezes usa que é pesado, né? Ah, mas ele é um líder, ele é um palestrante, ele é um escritor, entendeu? Ele é um médico. E às vezes a gente esquece de falar uma palavra que antecede a todas elas. Ele é um ser humano. Não é verdade? Se Jesus sofreu tantos problemas, quanto mais nós. Agora, o que a senhora falaria para uma pessoa em casa que está te ouvindo e dizendo, olha, que irmã corajosa e que irmã vitoriosa, porque venceu muito, não foi pouco, né? Era uma improvável. E, de repente, a senhora falaria o que para essa irmã que está em casa? Eu diria para ela que em Cristo há esperança de vida nova. Em Cristo há cura, há restauração, há libertação, porque sem Cristo eu não poderia estar fazendo o que eu faço hoje, cuidar de famílias, cuidar de pessoas, de mulheres, porque a gente não cuida só de famílias, né? Nós não cuidamos só de família, nós cuidamos de mulheres, e mulheres também, mulheres entendem mulheres, não é verdade? Então acho que Deus veio para poder resgatar a singularidade de toda mulher, para mostrar para a mulher, na verdade, o que Ele quer dela desde o seu nascimento, né? Quando ninguém valorizava a mulher, Deus valorizou e deu prestígio a ela de ser a primeira a saber que Ele foi ressuscitado naquele lugar. É verdade. Então, eu acho que em Deus, eu quero dar um recado para todas as mulheres, que em Deus há esperança de vida nova. Que recado lindo. Eu gostei da sua fala, quando diz que mulher entende mulher. Não é à toa que quem atende todas as pessoas na hora de fazer a inscrição é a pastora Cláudia. Sim. Não é uma secretária eletrônica, não é um robô, porque hoje em dia tem moda, né? Bota na secretária eletrônica. Clica no número 1. Bota no robô, né? Isso é uma coisa que eu não consigo lidar com isso, sabe? Tenho dificuldade, tenho muita dificuldade. Eu nunca fiz assinatura de um jornal quando uma secretária eletrônica me ligava. Sempre quando era alguém que falava do jornal, eu até fazia assinatura sem nem querer o jornal. Mas é por causa do ser humano. Né? Então, assim, a minha esposa, a pastora Cláudia Lima, ela atende uma por ano. É por isso que ela atendeu a irmã, atendeu o irmão. Verdade. E se tiver alguém, ó, vou até dar um recado aqui, ó, se você quiser entrar em contato com a restauração, diante de tantos testemunhos que a gente está fazendo aqui, ó, testemunhos legítimos, transparentes, enfim, transparência total. Só vale a verdade. Aliás, nós só trabalhamos com a verdade. E a verdade é que Cristo pode. E em Deus, como disse a irmã, tudo é possível em Deus. Liga para nós, 21 98844 5681. Quem vai te atender não é um robô, não é uma secretária eletrônica. É a minha esposa, a pastora Cláudia Lima. Ela atende, ela faz a triagem, pergunta, ela ora, ela chora, ela entende a pessoa. E às vezes, antes de aquele, ela vem com spoiler. Assim, ó, esse é o irmão fulano e a irmã fulana. Sabe qual é o problema deles? É esse. Pastor Paulo, não esqueça, você sabe como atender. E aí ela vem com 10, eu falo, Cláudia, eu só consigo no máximo 5 ou 6. Ela disse, dessa vez é só 8. Oh, meu Deus. É o cuidado, o amor por aquilo que faz. Não, né? ela se apega a você. É verdade, ela sofre. Ela fica assim, será que ele vai? Será que ela vai? Ela não pode deixar de conhecer o que Deus tem para ela. Eu sei aonde está doendo.
Eu sei onde está inflamado. Deus tem um remedinho para aquela ferida. Deus tem um bálsamo de Gileade. Aí eu vou dormir e ela fica mandando oração para o pessoal. 9, 10 horas da noite ela manda oração, ela manda recados, aí fica alimentando. Uma oração diz, daqui a 3 dias. Não é assim? Ela manda uma oração e fala, daqui a 3 dias. Aí manda oração, daqui a 2 dias. Aí manda a última oração e diz, é hoje. É hoje. É hoje. É interessante o modo que Deus usa ela. No silêncio. E se botar para pregar, ela não quer pregar, ela quer no silêncio. Mas nesse silêncio, ela dorme pouco, acorda cedo, dorme tarde, mas cuida de um por um. E se recusa a assim, acreditar que não tem cura para as pessoas. Entendeu? Se recusa. Vamos lá, vamos dar uma caminhada. Falando disso, vocês indicariam a restauração para as pessoas? Os líderes, os não líderes, quem dói, quem não dói, indicaria antes? Com certeza, sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, já estamos indicando, né? A gente atendeu um casal no sábado, a gente até deixou o livro emprestado, o ABC do Casamento, né? Ela relatou pra gente que não gostava de ler, o marido falou, ela não gosta de ler. Isso. A gente deixou deixamos o livro com ela, eu até falei com a gente, poxa, o livro não se empresta, não sei o quê. Mas a gente anotou lá, e aí ela colocou no status dela essa semana, um relato, ela falou que o livro é viciante. Foi mesmo. Muito jovem, nunca ouviram sobre casamento, estão dentro de uma crise, né? Que legal. E aí a gente já deixou o livro lá, parece que já as coisas estão... Já está melhorando. Sabe que eu tive uma experiência com esse livro aqui? Eu estava numa faculdade. Sim. E uma pessoa estava na sala de aula com esse livro. Ah, que legal. Em Duque de Caxias, na Unigrania. Assim, sabe, né? Eu fui lá dar uma palestra sobre um assunto da minha área, que é microbiologia. E a pessoa estava na sala de aula, e eu ia dar a palestra, eu estou ali, esperando o meu momento da palestra, como professor, e ela com o livro. E aí eu falei assim, eu vou começar a palestra. Você se importa de guardar o livro do meu amigo Paulo Lima, que eu já vou começar a palestra? Ela disse, o senhor conhece ele, o autor? Eu falei, conheço. Aí, beleza. Mas não falei que era eu. Quando eu comecei a palestra, eu me apresentei. Eu sou o Paulo Lima. Aí ele e ela olharam, um casal. Os dois olharam para mim, interromperam a palestra e me abraçaram. Cheio de lágrimas nos olhos. O senhor está vivo? Eu falei, por que você está morrendo? Disseram que eu tinha morrido. Ela disse, não, é que eu li alguns livros que o autor já são mortos. Já passaram pela terra do viver. E o senhor está vivo. Eu falei, por acaso sou eu mesmo. Aí me abraçam. Ficaram meus amigos até hoje. O senhor está vivo. Até eu achei que eu tinha morrido, porque do jeito que ela falou. Então, queridos, voltando para cá para o tema, palestra. Além dessa paternidade, dessa coisa toda, qual foi a palestra que te chamou a atenção, meu irmão? Pastor? Ou as palestras? Na verdade, a do senhor, né, as duas palestras lá, as duas palestras que você deu. Você sabe que está na minha frente, não, né? Não! Tenho certeza. Gostei muito. Assim, eu até burlei algumas regras já, parece que não podia tirar foto, né? Eu burlei um pouquinho. Eu burlei algumas. Porque a gente não trabalhador, não né? das pessoas, mas assim. Assim, para lembrar. Conhecidos, para lembrar. A gente também não sabia muito o que esperava a gente naquela sala de aconselhamento, né? Então, a palestra do senhor, todas as palestras, né? A gente a do Pastor Francisco. Pastor Francisco, se você assistiu o podcast, eu quero já deixar um pedido de perdão ao senhor, tá bom? Nós te amamos, quero dar um abraço ao senhor e à sua esposa de novo. Nós vamos conseguir isso. Porque dormiram na palestra dele. Acho que foi depois daquele almoço, teve um almoço. Uma feijoada. Foi maldade do Pastor Francisco. E ali toda a dinâmica, né? 7 da manhã, 6h30 você tem que estar de pé, tem que fazer o devocional, e aí 11 horas a da Virgínia, por exemplo, a gente foi dormir 1h da manhã, porque... Tem os comentários depois. Fica comentando. Tem os comentários. A sexóloga da palestra vai pro quarto para comentar, né? Entender o que aconteceu, como faz parte, E aí depois do almoço... Faz parte do casal. Não é? Depois do almoço, a feijoada dá aquele... Um soninho. Dá aquele sono, né? E o pastor Francisco é mais lento ali na palestra. É o jeito dele, né? Lá, no final nos surpreendeu. E quando bateu na sala de aconselhamento, né?
foi muito forte ali. Falou contigo assim pessoalmente em que área, mais ou menos assim? Forte, aquela coisa que... O que me tocou lá é a questão da bastardia, né? Que eu não entendia, porque eu cresci na minha infância, os parentes, os vizinhos falando que eu fui no casamento dos meus pais. Quando meu pai se casou com a minha mãe, eu já tinha 2 anos de idade. Então eu sou fruto de uma gravidez fora do casamento, né? Eles eram namorados, aconteceu lá um acidente e aí nasceu o Anderson. Eles tiveram dificuldade nesse início, eram muito jovens. Minha mãe engravidou, tinha 15 anos de idade, né? Então eles tiveram, meu pai tinha 19, estava no quartel. E aí teve essa dificuldade e eles só conseguiram quando eu já tinha 2 anos de idade, né? E aí eu descobri sobre, eu não sabia, sobre a bastardia. E aí falei um pouco dessa história com meu pai, foi o que me mexeu mais, né? Porque eu mesmo sendo primogênito, eu cresci achando que eu era um adotado. Sim, que é o sentimento de não pertencimento. Isso. Do bastardo. Exatamente, pastor. Eu cresci, eu falei assim, qual o momento que alguém da minha família vai dizer que eu não pertenço? E ele falava isso no Falava. casamento comigo ainda. No casamento dela, por algumas vezes, Ele comentava. ela me pegou chorando. Já casado. Ela me pegou chorando. Quem é que vai contar a verdade para mim, né? Quando é que Que vão dizer momento? que eu sou adotado? Que momento? Olha que coisa. Parecia que a E ele é a cara da mãe dele. Olha Nos que- olhos do pai dele, Olha que coisa, né? parece. Parece Pra que tu ver que é espiritual. É mesmo. espiritual. Não adianta você frear, não adianta você Não, mentalizar, né? Eu não sou, isso não resolve. não resolve. O que resolve é quando Deus entra e te Isso. chama para o acerto. E te diz, olha, eu vou te dizer a tua verdade. Isso. E essa verdade vai te libertar. Isso. Quando Deus chama para isso é muito bom. E aí quando eu me converti, aos 25 anos de idade, isso, graças a Deus, esse sentimento saiu, né? Ficou de lado, né? Sim. Ficou de lado. E aí a minha motivação foi ganhar meus pais para Jesus, foi a primeira motivação, ganhar um novo convertido ali, né? E graças a Deus a gente conseguiu, mas eu fui ter relacionamento mesmo pessoal com meu pai, tipo, nos 3 últimos anos de vida dele, né? Hoje meu pai dorme no Senhor, Deus levou ele, diácono da Assembleia de Deus, consegui ver meu pai voltar para Jesus, servindo, juntamente com a minha mãe. Hoje minha mãe é líder de mesa de oração, líder de irmãs. Então, quando ele fez esse momento, essa oração, essa conversa nossa lá, veio a lembrança do meu pai. Então, as lágrimas correram, e ele, o pastor Francisco até perguntou, por que você está chorando? Eu falei, de saudade do meu pai. Porque eu sempre falo isso para o evangelho, meu pai sempre foi muito rigoroso. Eu nunca fui aquele pai amoroso de abraçar, de sentar, não. Mas ele era um pai protetor. Ele punia, era severo na punição, mas ninguém de fora poderia tocar num filho do seu Messias. Ele virava uma onça braba, ele encarava. A gente cresceu vendo isso. Ele era rigoroso, mas ninguém tocava. Ele protegia os filhos, né? Ele tinha essa proteção. Mas eu sofri esse de abraçar, de beijar, de andar junto, nesses 3. Interessante é o seguinte, né? O irmão tocou num assunto assim bem relevante, né? O líder, né? O patrono, o patriarca, o sacerdote. Sim. A gente sabe que tem uma máxima que acontece, inclusive no nosso meio. Os líderes solitários, líderes que não têm um ombro amigo, um companheiro. Sabe aquele companheiro da tarde que diz assim, vem tomar um café comigo. Não precisa nem trazer a Bíblia, não. Você já é a Bíblia na minha vida. O que sair daí de dentro já é Bíblia para mim. Sabe? E o líder tem aquela situação de ter medo de abrir o coração. Medo. Eu conheço muitos líderes. Na verdade, eu dou mentoria para alguns líderes. E muitos libertos, muitos assim, já hoje muito tranquilos, mas no início da caminhada, da jornada, até mesmo comigo, eles não abriam o coração, não queriam ser um ombro e tinham medo de falar o que estavam sentindo. Então, assim, são características fortes do nosso pós-moderno. O século XX, XXI trouxe isso para nós. Né? O líder que não consegue se abrir.
não consegue ter companheirismo, não consegue ter conselheiros. E às vezes prega até que é necessário isso. Qual um recado, Ana, que o irmão daria para um líder, talvez que esteja com algum sofrimento, alguma coisa guardada dentro do coração, ou uma mágoa, ou uma bastardia, alguma coisa? Você diria para uma pessoa que tem uma liderança, assim, com o coração aberto, com coragem, o que você teria a dizer para ele? Eu vou dizer uma frase que eu falei para um amigo meu, aconselhando ele, porque ele adquiriu muito conhecimento, né? Cresceu muito na questão do conhecimento, e eu disse para ele: rapaz, você aprendeu tanto que hoje você não consegue sentar para ouvir ou sentar para aprender. E essa questão, né? Não é que só porque estamos, como eu posso falar, diante de um peso de uma liderança, né? De uma posição, Sim. de um status, alguma coisa desse tipo, que a gente não precise de tratamento, que a gente não precise de aconselhamento, que a gente não precise melhorar, que a gente não precise ouvir, né? É isso que eu deixo, né? Sente para ouvir, assim, com humildade. Eu acho que é o essencial, né? É ter a humildade de ouvir uma outra pessoa, de buscar ajuda, buscar aconselhamento. Foi o que o senhor falou no início da nossa conversa, né? Na multidão de conselheiros há sábio entendimento, ou a sabedoria. Essa é a... Agora, depois do podcast, o poder da restauração, suas ovelhas ouvindo isso de vocês, se prepare para 3 coisas. Pode anotar aí. Se não for, você diz para mim: vão ser muito mais amados do que antes. Muito mais. Por quê? O líder que não tem medo de dizer a verdade, não tem medo de ser humano, as pessoas não têm medo de amar ele. Então você é muito mais amado. Segundo, as pessoas que passaram pelos problemas que vocês passaram e ressignificaram, e buscaram em Deus uma resposta, vão te procurar. Fácil. E elas têm que ser ajudadas. E não se espante se alguém de perto, muito perto às vezes, mas elas entenderam talvez de mais perto como vocês podem ser uma resposta para elas. Em terceiro lugar, o nível vai aumentar em todas as áreas, porque vocês já têm uma liderança, têm aí um carinho pelas famílias, um respeito, né? São líderes e se submeteram a sentar para ouvir com humildade. Agora, se Deus ama os humildes, imagine que o céu agora está falando a respeito de vocês. Que Deus diz que dá graça aos humildes. Então, é um nível que é elevado. Né? Um nível que vai ser elevado. Em muitas áreas, isso eu tenho certeza. Ministrando líderes, sendo mentor de pessoas influentes aqui no nosso estado e fora do estado, a gente vê que os que mais são bem-sucedidos são os que têm um coração ensinável. Um coração ensinável. Naquele coração de pedra, fechado, nem tem aquela armadura de ferro protegendo ele. Super-herói, né? Não. São os que dizem: eu choro, Jesus chorou, eu fico triste, ele ficou, eu peço socorro, ele pediu várias vezes. Jesus pediu várias vezes socorro. Pai, se puder, afaste de mim este cálice. Então, a gente tem que aprender mais com Jesus, né? Os líderes. Nós precisamos aprender mais com Jesus. Então, assim, eu fico muito feliz pela capacidade de vocês de serem líderes, pastores humanos. E as ovelhas de vocês vão achar uma delícia de ser humano, de pastor de vocês, ainda mais. Pelo fato delas olharem para vocês e dizer: meu pastor não é de lata, não é de ferro, não é minha pastora. Eles são de carne e osso. Eles sabem a dor que eu estou sentindo e o que eles podem fazer para me ajudar. Agora, só os corajosos fazem isso. Eu fico muito triste quando eu percebo, né? Até a gente fica sabendo de líderes que são tão solitários. Porque eles se acham tão grandes que não conseguem dividir a tristeza deles com ninguém. E é muito triste quando você sabe que essa pessoa caiu de alguma forma, né? E às vezes ela não só tombou, não, ela caiu de fato
E o tombo dela foi muito grande. Eu acho que é por isso, porque ela se coloca num altar tão grande, né? Que não consegue mostrar fraqueza, não tem sentimento, tá sempre tão cheia que ela não consegue se esvaziar. E às vezes somente o travesseiro, né? Sabe acaba quem era de sendo verdade, é. O conselheiro dela, O psicólogo. né? E travesseiro não tem sentimento, né? Não tem alma. Não tem alma. É isso. Então fica difícil. Então, um conselho para quem é líder, né? Que abra o seu coração. Tenha sempre alguém que você possa confiar, né? E contar os seus problemas e abrir sua mente. Ninguém é perfeito, né, pastor? Isso é muito lindo. Ninguém é perfeito. Isso é muito lindo. Deus nos fez com fraquezas, com dificuldades, né? Momentos de tristeza, né? E eu acho muito importante, a gente sempre fala isso, um casal tem que ter um outro casal de amigo. E esse casal vai ser o seu confidente. É isso. Onde você troca experiência, onde você conta as suas frustrações, Compartilha. as suas tristezas, suas necessidades. Um canal, né? Para que você também possa ser curado. A gente sempre teve esse pensamento entre nós. Que lição de vida. Que lição de vida para você que está em casa, no podcast, o poder da restauração. Pensa na grandiosidade do coração desses dois seres humanos na minha frente. Totalmente assim, abertos ao novo, coração ensinável. Olha, fiquei muito feliz de entrevistar aqui o Anderson e a Jaqueline, me surpreenderam, estiveram na imersão Restauração de Casais em Guarapari e para nós é uma alegria. Muito obrigado. Amém. Pela contribuição, pela colaboração de vocês, a coragem, sabe, essa ousadia. Isso é coisa de gente grande, de verdade. Queremos voltar, tá, pastor? Já estão Isso convidados. aí, É só falar com a pastora brecha. Cláudia, ela tem todo aquele jeitinho da agenda, de todos que Isso. pedem, ela vai encaixando, vai colocando, né? Queremos servir. Mas está aberto para servir. Na verdade, vocês vão carregar um pouco de mala como alguém Poxa, carrega com o você. maior prazer. Adoro. Alegria imensa. Muito obrigado, viu, pastor? Obrigado, Muito senhor. viu? Obrigado, senhor. Muito obrigado, Jaqueline. Obrigado, Muito obrigado. E quero estar lá na igreja de vocês. Com Ô, a gravata bem glória. Vai bonita. ser bem-vindo. E dar um glória a Deus misturado com aleluia naquele altar e ver o Senhor ser exaltado. na Glória a Deus. congregação. Aleluia. Tá bom? Recebemos. Que Deus possa recompensar o senhor e a pastora Cláudia por todas as sementes que o senhor tem plantado na vida de pessoas, de casais, de família. Bom, Deus abençoe. Deus abençoe.